Sob a cidade de Silver City, no Novo México, existe uma reserva de água subterrânea que perdeu mais de 2 milhões de acre-pés de água desde o início do século XX. É uma quantidade difícil de imaginar, mas existe algo ainda mais estranho nessa história. Silver City fica no sudoeste dos Estados Unidos, em uma região desértica onde a maior parte da chuva chega concentrada durante as monções de verão. Por alguns meses, a água cai com força suficiente para transformar canais secos em rios violentos. O problema é que a paisagem já não consegue segurar essa água. Depois de décadas de desmatamento, pastoreio e alteração do solo, a chuva passou a correr rapidamente pela superfície, carregando sedimentos e deixando o sistema quase tão rápido quanto chegou. E quando os engenheiros tentaram controlar essa força com concreto, surgiu outro problema. As margens permaneciam presas, mas o fundo do canal continuava sendo escavado pela correnteza. O resultado era um canal cada vez mais profundo, mais rápido e com menos água permanecendo no solo. Foi então que um físico chamado Van Cloutier começou a olhar para o problema de uma maneira completamente diferente. Em vez de perguntar como impedir a água de passar, ele queria descobrir para onde a própria água estava tentando ir. Sua resposta não começou com máquinas. Começou com pedras encontradas no próprio local e pequenas estacas de salgueiro colocadas no solo úmido. A ideia parecia simples, mas em 1º de agosto de 2014, aquela ideia teria seu teste mais importante. Van chegou ao arroio pouco antes de uma enchente repentina. Ele tinha aproximadamente 2 minutos, e então a água chegou. Silver City fica no sudoeste do Novo México, em uma região de montanhas e deserto cercada pela Floresta Nacional de Gila. A cidade está a cerca de 1.800 metros de altitude, mas o que mais chama a atenção não está nas montanhas. Está bem no centro da cidade. Ali existe um parque atravessado pelo San Vicente Creek, onde o terreno despenca dezenas de metros abaixo das ruas. Os moradores chamam esse lugar de Big Ditch. Hoje, ele parece um pequeno cânion verde, com árvores, trilhas e um riacho correndo pelo fundo. Mas no século XIX aquilo não existia. Quando o Silver City começou a crescer, por volta de 1870, a Main Street foi construída ao lado de um pequeno curso de água que seguia uma depressão natural do terreno. Na maior parte do ano, o arroio parecia inofensivo, seco, estreito e quase esquecido. Mas durante as monções de verão, esse mesmo canal podia se transformar em uma correnteza violenta. E a cidade havia sido construída exatamente no caminho dessa água. O que ninguém imaginava era que, em poucas décadas, aquela rua principal desapareceria completamente. Primeiro viria a enchente, depois a erosão. E finalmente o que antes era a Main Street se transformaria em um enorme canal de até 55 pés de profundidade. O Big Ditch não nasceu como uma obra de engenharia. Ele foi esculpido pela própria água. Mas a transformação de Silver City não aconteceu por causa de uma única tempestade. Durante décadas, as encostas ao redor da cidade foram sendo alteradas pela mineração, pelo corte de árvores, pela expansão urbana e pelo pastoreio intenso. A vegetação que antes cobria o solo funcionava como uma espécie de freio natural. As raízes seguravam a terra, os caules diminuíam a velocidade da água. A matéria orgânica ajudava o solo a absorver parte da chuva. Quando essa cobertura desapareceu, a paisagem perdeu sua capacidade de desacelerar o escoamento. A chuva que antes era distribuída pelo terreno começou a se concentrar nos canais. E em um deserto, isso pode ser devastador. No dia 21 de julho de 1895, 2 grandes enchentes atingiram Silver City. Uma delas carregava uma parede de água descrita em registros históricos como tendo cerca de 12 pés de altura e 300 pés de largura. A força da correnteza atravessou o centro da cidade. Hotéis, lojas e edifícios foram destruídos. A antiga Main Street praticamente desapareceu. Mas a enchente não terminou o trabalho naquele dia. Depois que a água abriu o primeiro grande corte, cada nova tempestade encontrou um caminho mais profundo para seguir. O canal continuou se aprofundando. A erosão expôs o leito rochoso e transformou a antiga rua em um enorme corredor para as águas das montanhas.
Décadas depois, esse corte chegaria a dezenas de metros de profundidade. E foi aí que surgiu um problema que ninguém esperava. Debaixo daquele canal havia uma infraestrutura que não podia simplesmente desaparecer. Uma linha de esgoto. E, enquanto o arroio continuava descendo, o solo que sustentava essa tubulação também começava a desaparecer. Mas a transformação de Silver City não aconteceu por causa de uma única tempestade. Durante décadas, as encostas ao redor da cidade foram sendo alteradas pela mineração, pelo corte de árvores, pela expansão urbana e pelo pastoreio intenso. A vegetação que antes cobria o solo funcionava como uma espécie de freio natural. As raízes seguravam a terra, os caules diminuíam a velocidade da água, a matéria orgânica ajudava o solo a absorver parte da chuva. Quando essa cobertura desapareceu, a paisagem perdeu sua capacidade de desacelerar o escoamento. A chuva que antes era distribuída pelo terreno começou a se concentrar nos canais. E em um deserto, isso pode ser devastador. No dia 21 de julho de 1895, duas grandes enchentes atingiram Silver City. Uma delas carregava uma parede de água, descrita em registros históricos como tendo cerca de 12 pés de altura e 300 pés de largura. A força da correnteza atravessou o centro da cidade. Hotéis, lojas e edifícios foram destruídos. A antiga Main Street praticamente desapareceu. Mas a enchente não terminou o trabalho naquele dia. Depois que a água abriu o primeiro grande corte, cada nova tempestade encontrou um caminho mais profundo para seguir. O canal continuou se aprofundando. A erosão expôs o leito rochoso e transformou a antiga rua em um enorme corredor para as águas das montanhas. Décadas depois, esse corte chegaria a dezenas de metros de profundidade. E foi aí que surgiu um problema que ninguém esperava. Debaixo daquele canal, havia uma infraestrutura que não podia simplesmente desaparecer. Uma linha de esgoto. E, enquanto o arroio continuava descendo, o solo que sustentava essa tubulação também começava a desaparecer. E foi essa pergunta que mudou a maneira como Van enxergava os arroios. Em vez de tentar obrigar um curso de água a seguir uma linha reta, ele começou a observar a forma que o próprio riacho tentava criar. Um curso natural não é perfeitamente reto. Ele curva, deposita sedimentos, muda de margem e redistribui sua energia. O problema começa quando tentamos eliminar esse movimento e transformar tudo em um canal rígido. Foi nesse contexto que Van começou a trabalhar com Bill Zidek, um hidrólogo que havia passado décadas observando os mesmos problemas no sudoeste americano. Zidek tinha desenvolvido uma abordagem que chamou de Induced Meandering, ou meandramento induzido. A ideia parecia simples, mas contrariava uma boa parte da engenharia convencional. Em vez de impor ao riacho uma nova forma, as estruturas eram colocadas estrategicamente para estimular o curso de água a recuperar um caminho mais parecido com aquele que ele naturalmente escolheria. Não era construir uma parede para dizer à água, você vai passar por aqui. Era colocar pequenos obstáculos para dizer, tente este caminho. A diferença parece pequena. Na prática, ela muda completamente a relação entre a estrutura e o rio. A estrutura não precisa vencer a correnteza. Ela só precisa alterar sua trajetória o suficiente para que a própria água faça o restante do trabalho. Van e Zidek começaram a aplicar e aperfeiçoar essas ideias em projetos de restauração no sudoeste dos Estados Unidos. O conhecimento acumulado ao longo dos anos acabou sendo organizado no livro Let the Water Do the Work, publicado em 2009. O título resumiria perfeitamente a filosofia dos dois. Não lute contra a água. Faça a água trabalhar a seu favor. E então, em Silver City, essa filosofia encontrou um problema que não podia mais ser ignorado. Um cano de esgoto estava literalmente ficando sem chão. E agora, eles precisavam descobrir se algumas pedras poderiam fazer aquilo que o concreto não conseguiu. A solução que eles levaram para Silver City não pareceu uma grande obra de engenharia. Não havia uma parede gigantesca atravessando o arroio. Não havia concreto cobrindo todo o canal. Havia pedras, mas não estavam espalhadas ao acaso. No centro do projeto estava uma estrutura chamada Crossviner.
formada por pedras posicionadas em um desenho semelhante a um V, com a ponta voltada contra a corrente. E essa geometria simples mudava três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela direcionava a parte mais forte do fluxo para o centro do canal, afastando a corrente das margens e ajudando a proteger o terreno onde passava a infraestrutura subterrânea. Depois vinha a segunda parte. Na ponta da estrutura, a água descia e encontrava uma pequena piscina de dissipação, conhecida como plunge pool. Em vez de concentrar toda aquela energia diretamente no leito, a queda era absorvida pela água acumulada na piscina. A corrente perdia velocidade. E quando a água perde energia, ela deixa de ter a mesma capacidade de arrancar o solo. Mas ainda faltava uma coisa. A estrutura também precisava fazer a água permanecer no sistema por mais tempo. As laterais inclinadas desviavam parte do escoamento para áreas de armazenamento construídas nas margens. Ali, a água podia desacelerar, espalhar-se e infiltrar-se no solo, em vez de desaparecer rapidamente pelo arroio. É como trocar uma corrida de 100 metros por uma série de pequenos passos. O objetivo não era guardar cada gota para sempre, era ganhar tempo. E esse tempo permitia que a própria paisagem começasse a trabalhar, porque as pedras não eram o ponto final, eram apenas o começo. Willows e cottonwoods foram plantados nas áreas restauradas, e enquanto as pedras reduziam a energia da água, as raízes começavam lentamente a assumir o trabalho de estabilizar o solo. A engenharia criava a oportunidade. A vegetação começava a transformá-la em um sistema vivo, e isso mudava completamente a lógica da restauração. Em vez de construir algo que precisasse ser cada vez mais forte para resistir à água, eles estavam tentando criar um lugar que ficasse mais estável à medida que crescesse. Depois que as pedras foram colocadas, veio a parte que nenhum desenho poderia prever completamente: a primeira grande cheia. Nas áreas restauradas, os voluntários haviam plantado 175 espécies nativas, pertencentes a 32 espécies de plantas, incluindo espécies destinadas a reconstruir a vegetação das margens. Mas uma estrutura pode parecer perfeita em um dia seco. A verdadeira prova acontece quando a água chega com força. E durante a temporada de monções, Van Clotter acompanhava o local de perto. Ele não tratava o projeto como algo que terminava no dia da construção. Construía, observava e esperava a próxima chuva para descobrir o que precisava ser ajustado. Então chegou o primeiro teste realmente sério. À tarde de 1º de agosto de 2014, uma chuva intensa começou a cair nas montanhas acima de Silver City. Por volta das 6 da tarde, Van desceu até o arroio São Vicente. O canal, que normalmente parecia seco, começou a receber água rapidamente. E então aconteceu algo que transformou aquele momento em um teste involuntário de engenharia. Van havia chegado apenas cerca de 2 minutos antes da enxurrada. 2 minutos. A água apareceu de repente marrom, rápida e carregada de sedimentos e detritos. Em poucos instantes, o arroio que parecia vazio se transformou em uma corrente violenta. A água atingiu o crossvane e, em vez de simplesmente continuar cortando o leito, parte do fluxo foi direcionada para o centro, enquanto outra parte era conduzida para as áreas de armazenamento nas laterais. O ponto de queda criou a zona de dissipação. A velocidade foi quebrada. A energia, que normalmente poderia ser usada para aprofundar o canal, foi distribuída entre diferentes caminhos. Quando a enxurrada terminou, a estrutura ainda estava ali. As margens protegidas continuavam de pé. O sistema subterrâneo que o projeto deveria proteger não havia sido exposto novamente. E havia outro detalhe importante. Nas áreas sem tratamento, a água continuava erodindo as margens. O mesmo temporal, o mesmo arroio, mas comportamentos diferentes. Isso não significa que uma pilha de pedras tenha resolvido a crise hídrica de Silver City. Significa algo mais específico e talvez mais interessante. A estrutura conseguiu alterar o comportamento da água durante uma cheia real. E essa diferença levantou uma pergunta muito maior. Se pequenas estruturas conseguem desacelerar a água, capturar sedimentos e aumentar o tempo de contato com o solo, até onde esse efeito pode chegar? Poderia a água, que antes desaparecia rapidamente pela paisagem,
começar a permanecer tempo suficiente para alimentar a vegetação e a umidade superficial? E, em alguns lugares, será que parte dela poderia finalmente alcançar níveis mais profundos do sistema subterrâneo? A resposta, como a própria água, não era simples. Mas agora chegamos à pergunta que pode mudar completamente a história. A água realmente estava chegando ao aquífero? Porque existe uma diferença enorme entre duas coisas que parecem iguais. Uma é a água entrar no solo. A outra é essa água conseguir atravessar o subsolo e repor uma reserva subterrânea. E essa diferença é exatamente onde a história fica mais interessante. Quando uma estrutura desacelera uma enxurrada, a água permanece mais tempo em contato com o solo. Parte dela pode infiltrar-se, carregar sedimentos para áreas mais baixas e criar condições melhores para a vegetação. Mas infiltração não significa automaticamente recarga profunda. O solo pode armazenar água temporariamente. As raízes podem utilizá-la. A água também pode evaporar ou encontrar uma camada geológica que impeça sua passagem para níveis mais profundos. Então, em vez de simplesmente acreditar na promessa, pesquisadores começaram a medir. A US Geological Survey, o USGS, estudou estruturas de retenção de rochas em regiões áridas do sudoeste dos Estados Unidos. Em um estudo de 3 anos realizado em um parque urbano de Phoenix, no Arizona, os pesquisadores analisaram o que acontecia com a infiltração, o fluxo de pico e o ambiente depois das chuvas. E os resultados foram mais interessantes do que um simples funciona ou não funciona. Os modelos hidrológicos indicaram redução dos picos de vazão e aumento da infiltração nas áreas tratadas. Só que os dados de campo não mostraram uma mudança detectável na hidrogeomorfologia durante o período do estudo. Em outras palavras, havia sinais de que mais água poderia estar entrando no solo, mas isso não significava que o sistema inteiro tivesse sido transformado. E essa distinção é fundamental. Uma estrutura de pedra não cria água. Ela pode mudar o caminho, a velocidade e o tempo que a água permanece na paisagem. O que acontece depois depende do solo, da geologia, da vegetação, da quantidade de chuva e da conexão entre a superfície e o aquífero. É por isso que a mesma técnica pode produzir resultados diferentes em 2 lugares separados por algumas centenas de quilômetros. Em um arroio, o maior ganho pode ser a redução da erosão. Em outro, pode ser a acumulação de sedimentos e a recuperação da vegetação. Em outro, parte da água pode permanecer no solo por mais tempo. E somente em determinadas condições, essa água poderá contribuir de maneira relevante para reservas subterrâneas. O verdadeiro objetivo, portanto, não é obrigar a água a entrar no aquífero. É devolver à paisagem algo que ela perdeu. A capacidade de desacelerar, espalhar e reter a água. E em Silver City havia uma razão muito prática para isso. Porque aquele arroio não era apenas um canal de tempestade. Ele estava conectado à infraestrutura da cidade, à vegetação das margens e ao próprio sistema de água que sustentava a comunidade. Para entender por que isso importava tanto, precisamos voltar ao ponto onde o problema começou. O leito do arroio, que continuava descendo enquanto a cidade tentava manter seus canos no lugar. Mas existe uma coisa que torna o caso de Silver City ainda mais importante. O arroio San Vicente não era apenas um canal que precisava ser estabilizado. Ele fazia parte de um sistema muito maior. A água que atravessa a cidade, a vegetação que cresce ao longo das margens e a infraestrutura construída sobre o terreno estão todos conectados pela mesma coisa: o caminho que a água percorre. Até mesmo a água tratada que a cidade devolve ao ambiente entra novamente nesse sistema. Em Silver City, o efluente tratado é lançado no San Vicente Arroio e pode infiltrar-se em direção à bacia de Mimbres, uma formação subterrânea que também participa do abastecimento de água da região. Isso significa que restaurar o arroio não é simplesmente uma questão ambiental, é também uma questão de infraestrutura e de segurança hídrica. E Silver City não é um caso isolado. A mesma filosofia de restauração foi aplicada em centenas de locais no sudoeste americano
incluindo mais de 1.000 estruturas instaladas no Pitchfork Ranch, nas Montanhas Burro, no Novo México. Mas aqui existe uma diferença fundamental entre uma técnica que pode ser repetida e uma receita que pode ser copiada. As pedras podem ser encontradas em muitos lugares, as ferramentas podem ser simples, a mão de obra pode ser local. Mas saber exatamente onde colocar cada estrutura é muito mais difícil. Uma pedra colocada alguns metros fora do lugar pode simplesmente não produzir o efeito esperado. Em alguns canais, ela pode até concentrar a energia da água de maneira errada e acelerar a erosão. É por isso que a parte mais difícil desse método não está na construção, está na leitura da paisagem. E essa habilidade se torna ainda mais importante quando olhamos para o problema maior, porque nenhum conjunto de pedras em Silver City consegue resolver sozinho a crise hídrica do oeste americano. O clima já mudou. As secas estão pressionando rios, reservatórios e aquíferos. O Rio Colorado, por exemplo, abastece dezenas de milhões de pessoas e enfrenta décadas de redução de vazão e sobrealocação. A escala desse problema é gigantesca. Uma estrutura de rochas pode desacelerar uma enxurrada, pode reduzir a erosão, pode ajudar a água a permanecer mais tempo na paisagem, mas ela não pode fazer chover. E é justamente aí que precisamos separar a esperança de exagero. O método tem resultados promissores, mas não funciona automaticamente em qualquer lugar. A classificação de canais e algumas das abordagens associadas a esse tipo de restauração também são objeto de críticas dentro da geomorfologia. Existem projetos que falharam. Existem locais onde a técnica foi aplicada sem uma leitura suficientemente cuidadosa do sistema. E essa talvez seja a parte mais interessante da história de Van Cloutier. Ele não começa prometendo que uma determinada forma vai funcionar. Ele começa observando. Constrói. Espera a próxima tempestade. Observa novamente. E muda o que precisa ser mudado. Porque no fim, o problema de Silver City nunca foi realmente o cano. O cano apenas revelou o que estava acontecendo. Durante décadas, o leito do arroio continuou descendo. E, enquanto ele descia, a paisagem perdia lentamente sua capacidade de segurar a água. O verdadeiro problema estava muito acima do cano. Estava no próprio funcionamento da bacia, e para entender como uma cidade inteira chegou a esse ponto, precisamos voltar ao início. No fim, o cano nunca foi o verdadeiro problema. Ele era apenas o sinal visível de algo que vinha acontecendo havia décadas. O leito do arroio estava descendo. E, à medida que o canal aprofundava, a paisagem perdia a capacidade de desacelerar, espalhar e armazenar a água das tempestades. Uma única estrutura não resolveu essa história. Ela iniciou um processo. A água começou a permanecer mais tempo no canal. O sedimento encontrou lugares onde podia se depositar. As plantas encontraram solo úmido para crescer. E com o passar dos anos, as raízes começaram a fazer aquilo que nenhuma parede de concreto consegue fazer sozinha, crescer. Van Cloutier costuma colocar a vegetação acima das próprias estruturas, porque as pedras compram tempo. São as raízes que transformam esse tempo em estabilidade. E talvez seja essa a parte mais elegante de toda a ideia. Você não precisa vencer a água. Precisa devolver à paisagem condições para trabalhar com ela. Van não tem uma varinha mágica, ele tem pedras, observação e paciência. E seu antigo parceiro Bill Zidek passou décadas aplicando a mesma filosofia em outros riachos do Novo México. Em um deles havia um peixe que estava desaparecendo. O que aconteceu depois que o sedimento começou a diminuir é uma história que vale a pena ver. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir.